Aliás, principalmente quando a gente fala de luto. Passar por um período de luto em solidão é muito difícil, né? É muito duro. Talvez seja o seu caso, minha amiga ou meu amigo. Talvez você hoje esteja se sentindo extremamente sozinho. E antes da gente começar esse assunto, eu vou compartilhar com você um VT feito com muito carinho e depois a gente vai receber a nossa convidada e introduzir o assunto que é muito importante. Acompanhe aqui. Lidar com situações desconhecidas é desafiador e a morte provoca uma ruptura que é difícil de entender. A psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, no livro Sobre a Morte e o Morrer, falava sobre os 5 estágios do luto. A negação, quando a perda é difícil de encarar e tentamos esconder a realidade de nós mesmos. A raiva, onde tentamos a todo custo compreender por que aquilo aconteceu e se há um culpado. A barganha, quando pensamos como mudar o curso das coisas, por mais que isso não seja possível. A depressão, quando nos damos conta da ausência e a tristeza se torna inevitável. E por fim a aceitação, quando é preciso reconhecer que as coisas mudaram, não há como desfazer a perda e é preciso seguir em frente. É exatamente assim. Obrigada, Catarina. A minha vontade agora, se eu pudesse, era para você que está sofrendo, para você que está passando pelo luto, dar um abraço bem forte. Talvez seja só isso que você queira, né? Só um abraço. Só alguém ali do seu lado, entendendo a sua dor. Difícil? Como é que vai fazer para seguir em frente, né? Nem sempre é tão simples. A gente precisa compreender melhor essas fases do luto, a gente precisa vivenciar cada fase com muita sabedoria, com muita resiliência. E a gente hoje tem uma convidada que vai nos ajudar a lidar com essa perda, com essa ausência, que é a psicóloga especialista em atendimento clínico, autora de 7 livros e fundadora do site Psicodicas, Marilene Ked. Seja muito bem-vinda, Marilene. Uma alegria tê-la conosco, viu? Ai, uma alegria. Vou te convidar para mesmo. sentar aqui. Cadê a almofadinha que eu tinha acabado de ganhar, que eu deixei aqui no cenário, a coisa mais linda? Eu virei, a produção tirou, taca aqui, pode? Taca assim, ó, sou boa goleira, lá. Olha a coisa mais linda, gente. Olha que paixão, eu fiquei apaixonada por essa almofada. Eu quero deixá-la hoje aqui no cenário, muito linda, vou colocá-la aqui Muito comigo. linda. Não é linda, Marilene? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse assunto, né? Que é um assunto duro, mas é um assunto que a gente precisa aprender sobre e lidar com ele, porque a gente com certeza vai passar por um momento assim. Exatamente, Cláudia. Em algum momento da vida vai acontecer uma perda. E nós estamos todos muito sensibilizados com tantas perdas no Brasil e no mundo todo. O fundamental foi explicado as 5 fases do luto. É preciso viver as fases do luto quando ele acontece. Por quê? Quando você não vive essas fases, quando você entra num processo prolongado de negação, isso pode se tornar um luto patológico. E neste luto patológico, desenvolver uma melancolia, que é uma tristeza extrema, referente a esse processo da perda, é uma reação tardia. Ali, quando foi explicado as 5 fases, primeiro a negação, lógico, a pessoa nega, não aceita aquela realidade, quer se isolar. Depois vem a raiva, por quê? Por que aconteceu isso, né? Um ressentimento, uma raiva. Depois vem a barganha, onde a pessoa tenta... apela de todas as formas, né, para reverter aquilo. Costuma acontecer muito em quadros de doenças terminais, né? A pessoa faz promessas, tenta reverter aquilo. Depois vem a depressão. Essa depressão pós-morte não é uma doença mental. Ela acontece por uma tristeza muito grande, pela desorganização emocional que a pessoa entra. O luto, ele não é uma depressão, ele só se torna uma depressão quando a pessoa não supera a perda. Aí ela entra numa depressão. E depois vem o processo de aceitação.
Não são fases lineares, a pessoa pode chegar na aceitação e voltar para uma outra fase, pode acontecer isso. Cada um tem o seu tempo de elaboração do luto, que vai de acordo com a sua personalidade, com o vínculo que tinha com a pessoa. Né? Quanto mais próximo, quanto mais sentimento tinha ali, demora um pouco mais, as reações emocionais podem ser mais intensas. Mas o importante, Cláudia, é procurar no momento do luto não abafar esses sentimentos. Tem pessoas que reprimem, se seguram. É importante deixar-se viver esse luto, para que ele não se torne um luto patológico, um luto complicado. Pessoas que negam durante muito tempo o luto, não quer ver, não quer aceitar de jeito nenhum, isso acontece com muitas pessoas. Ela nega, tem pessoas, Cláudia, que falam da pessoa que faleceu como se estivessem vivas. Eu atendo casos assim. Como se a pessoa estivesse viva, como se fosse chegar na casa dela, a pessoa vai estar lá. E ela nega completamente. Muitas vezes essa negação é prolongada e se torna um luto patológico, que vai ter muitas reações físicas, emocionais, a melancolia. Então, viva o seu luto. Por mais difícil que ele seja, por mais doloroso, porque todo luto é um processo doloroso, pesado, é uma tristeza muito grande, é um sentimento de vazio profundo, mas ele precisa ser vivenciado para não se tornar um luto patológico, para não se tornar uma melancolia. Você vivendo as fases desse luto, você verbalizando a sua dor, buscando ajuda especializada quando for necessário, você consegue aos poucos ir elaborando esse luto, se adaptando no dia a dia, né? Você vai refazendo a sua vida sem o ente querido, respeitando o seu momento, as fases do luto, respeitando a sua dor. Você acha que essa nossa conversa ajuda as pessoas que estão passando pelo luto? Eu fico pensando assim, muitas vezes não é uma escolha não lidar bem com o luto, não viver bem cada fase do luto. Às vezes a pessoa não tem recurso emocional para fazer isso. O simples fato da gente estar aqui conversando e talvez a nossa telespectadora está ouvindo, ou o nosso telespectador está ouvindo, isso você acha que já pode ajudar? Ajuda, porque muitas pessoas fechadas na sua dor, sabe aquelas pessoas que se isolam, que reprimem, elas vão entender que é preciso falar da sua dor. E quem está perto, convive, pessoas da família, podem dar voz a esse enlutado. Deixá-lo falar, me fala o que você está sentindo, de que forma eu posso te ajudar, eu quero te ouvir, porque é lógico que a pessoa ela vai se isolando, a dor é muito grande, ainda mais perder nunca é fácil. Mas dependendo da morte, por exemplo, no caso em que nós estamos passando por esse período, essa fase da pandemia, muitas vezes não pode visitar a pessoa no hospital que está com Covid, a pessoa falece, não pode se despedir, não pode fazer o ritual do velório, que ele fecha o ciclo de despedida, ele é muito importante, porque os enlutados, eles recebem o apoio da família, dos amigos. Então, o velório é um rito importante. Então, não tendo isso, fica mais difícil ainda a superação da perda. Então, é importante que os amigos, os familiares entrem em contato, façam um velório virtual, uma missa de 7º dia virtual, estejam em contato com o enlutado, com os enlutados, conversem, se coloquem à disposição, porque isso conforta, Cláudia. Ameniza um pouco da dor, faz com que o enlutado ele vá aos poucos se adaptando nessa nova fase da vida dele sem o ente querido.
E você sabe, quanto maior o vínculo com a pessoa, maior é a dor. Então, é preciso que a rede de apoio esteja muito atenta, acolhedora, fazendo o que pode para ajudar. Essa palavra, né? Acolhedora, fazendo o que pode para ajudar. A gente muitas vezes fica perdido quando a gente está do lado de alguém enlutado, sem saber qual é a melhor atitude. Se é colocar essa pessoa para cima, se é ficar calado, se é abraçar. Mas, pelo que eu estou entendendo, é deixar a pessoa falar. Acolher a dor da pessoa, né? Deixar a pessoa expressar os seus sentimentos e incentivá-la a isso. São muitas emoções que emergem quando se vive o luto. Então, são crises de ansiedade, raiva, culpa, crises de choro, tristeza, às vezes até um certo remorso. Deixa a pessoa expressar. Não adianta você chegar para ela e falar, olha, isso vai passar, vamos dar uma volta, olha, vem aqui em casa, vamos fazer um jantar. Não, não é assim. Me fala dos seus sentimentos, o que você está sentindo, porque aí você pode ouvir a pessoa e ajudar com as suas palavras. Deixa o coração do enlutado falar. E você também pode falar com o coração, porque o que nós precisamos no momento do luto é disso, de alguém que nos conforte, nos ouça. Uma mãe falar do filho, um filho falar da mãe, do pai. É muito importante isso. E às vezes muitas pessoas não sabem falar, deixa ele quietinho, ele está lá no luto, no canto dele, isolado, deixa ele lá um pouquinho. Não, traga ele para perto. Então pode ser agora de forma virtual. Sabe, pelo menos 2, 3 vezes ao dia, procurar saber como o enlutado está, deixar ele falar e dar a sua palavra. É como eu disse no começo, o luto não é depressão, mas ele pode desenvolver uma depressão se ele não superar essa perda. Então, vamos ajudá-lo a superar essa perda. E quando a pessoa reprime os seus sentimentos, não expressa a sua dor, ele pode se tornar um luto complicado, patológico. Sabendo disso, as pessoas podem ser ainda mais afáveis, mais presentes, mais dispostas para não deixar isso acontecer. Luto patológico tem a ver com o tempo de sofrimento, o tempo de viver esse luto? Não responde agora não, já, tá bom? Estou perguntando isso porque existem pessoas que parece que passam a vida enlutadas, né? A vida em dedicação àquela perda. Então eu quero falar sobre isso já, daqui a 2 minutinhos. Você comigo aqui, a gente aprendendo sobre luto, a gente na verdade aprendendo a viver, né? Aprendendo a ter uma vida cada vez melhor. É possível sim, e a gente, claro que quer ser feliz, né? Então, vamos deixar os ouvidos bem abertos, toda a atenção para esse momento, porque a gente vai crescendo dia após dia, tá bom? Essa é a minha missão, esse é o meu propósito e eu espero poder te ajudar. Marilene Ked, vamos lá. Retomando o assunto, né? Eu te perguntei sobre o luto patológico, se tem relação com o tempo que ele dura. O que acontece, Cláudia? Cada um supera a perda no seu tempo e de acordo com seus recursos internos e a personalidade e o vínculo que tinha com a pessoa, tá? Então, o que os familiares e os amigos têm que ficar atentos? A intensidade dos sintomas e o tempo que ele está se estendendo. Então, por exemplo, 2, 3 meses de uma tristeza intensa, persistente, isolamento, perda do apetite, falta de motivação para tudo, já demonstra uma hipótese diagnóstica de um quadro de depressão. É preciso buscar ajuda especializada, tá? Então, é estar atento ao tempo e à intensidade dos sintomas que o enlutado está sentindo. Ok. E aquelas pessoas que não entram em depressão, mas arrastam esse luto para o resto da vida, em todos os momentos. Então, senta com a amiga e só fala do seu sofrimento e da sua dor. Conhece alguém novo, só fala do seu sofrimento e da sua dor. Vive isso 24 horas por dia. O
que é isso? Sim, tem vários casos assim. A pessoa se apega àquele ente querido que ela perdeu através da dor e do sofrimento. Ela precisa disso para se manter, para continuar a sua vida. Então, é necessário tratamento especializado, porque ela vai ficar nessa dor, nesse sofrimento por tempo indeterminado. É um vínculo que ela tem com a pessoa que ela perdeu através desse sofrimento. E falando em vínculo, algumas pessoas, eu percebo também que elas criam um vínculo e não se permitem mais ser felizes. Isso. É como se elas fossem obrigadas a viver eternamente em luto. Elas já não elas até têm vontade de festejar um momento ou outro, mas parece que aquilo é errado. Isso envolve várias causas, né? E cada caso é um caso, mas muitas vezes envolve um remorso, envolve uma ligação muito forte e ela não consegue mudar isso. Precisa de ajuda especializada, porque a maioria das pessoas, elas vão, Cláudia, um dia após o outro, administrando a sua vida, se adaptando à nova vida sem aquele ente querido. Um dia após o outro, vivenciando o luto, suas fases, suas emoções e sentimentos, até que ela vai conduzindo a vida dela. E outros é dessa forma, negam, né? Vivem na negação, uma negação prolongada, ou interrompem o luto por algum motivo. Por exemplo, no caso do velório, que hoje é difícil ter essa despedida, o ciclo da despedida é interrompido. Então, nesses casos, pode ocorrer um luto complicado, patológico. Então, cada caso é um caso e, dependendo, precisa da ajuda especializada. O que é trabalhado numa ajuda especializada quando a pessoa passa por um luto complicado? A gente mesmo já falou sobre, será que é importante, será que ajuda a gente a falar sobre esse assunto para quem está ouvindo? Porque muitas vezes não é uma escolha estar enlutado ou entrar numa depressão pós-traumática, após um luto, né? Que a pessoa não consegue reagir de outra forma. Como é que é o trabalho em consultório para que isso seja dissolvido? Olha, Cláudia, é intenso, cada caso é um caso. Tem situações que a pessoa chega realmente, que a família levou porque ela nega o luto, né? A ponto de falar que conversou, que a pessoa estava lá ou já está para chegar, então leva para o tratamento. E tem o caso das pessoas que precisam falar dessa perda, precisam elaborar, precisam entender todo esse processo. Tem pessoas que já buscam a psicoterapia desde que a pessoa está doente, com uma doença grave, já terminal, ela já busca a psicoterapia para conseguir entender, elaborar, aceitar e ir se adaptando. Mas é muito importante, quando a pessoa não consegue sozinha superar essa perda, buscar ajuda especializada, porque ela pode, sim, se apegar a essa dor, a esse sofrimento e viver assim para o resto da vida, não se permitindo uma nova vida sem o ente querido. A psicologia entende que a espiritualidade faz parte desse processo? Depende, cada psicólogo tem a sua forma de atuar, né? Eu, por exemplo, eu entendo assim. É como você estava dizendo no começo do programa, né? Que deixa Deus também confortar, buscar um apoio espiritual, porque a espiritualidade, ela é um pilar importante na vida da pessoa. Deus é um pilar importante, né? E pode ajudá-la, sim, a enfrentar essa situação. Eu penso muito que a espiritualidade está muito ligada a gente ser grato, né, por todas as coisas que a gente recebe. E a gratidão, ela nos ajuda muito a lidar com os ganhos e perdas, né? Então, muito bom a gente estar atento para perceber aquelas coisas que a gente recebe e saber agradecer por todas essas coisas, né? Colocar foco naquilo que é bom, mas também é muito bom a gente agradecer
pelas coisas que passaram pela nossa vida, mas que tiveram o tempo delas, né? A gente ser resiliente em relação às coisas que são passageiras. Eu costumo acreditar e elaborar que tudo que a gente recebe, isso aí também é um ponto de vista meu com Deus, né? A gente recebe de Deus, é no tempo dele, pelo tempo dele. Então, assim, sem garantia de que vai durar o quanto tempo eu quero, né? Do mesmo jeito que ele dá, ele retém no tempo dele. Isso eu acho que sempre me confortou muito em relação até às perdas que eu já tive, aos lutos pelas quais eu já precisei passar, né? Então, viver em gratidão àquela vozinha que um dia você teve, tanta gente não teve, né? Em gratidão àquele filho que você teve, tanta gente não conseguiu nem ser mãe, pelo pai maravilhoso, tanta gente não teve um pai presente, né? Então, eu acho que aprender a agradecer. Perfeito, Cláudia, perfeito, isso mesmo. E eu trabalho isso também na psicoterapia. Eu procuro mostrar para a pessoa esse caminho também, o quanto foi importante aquele tempo com aquela pessoa, né? Ser grato a isso e levar na memória afetiva para o resto da vida essa companhia tão agradável. Ótimo. Vou abrir para as perguntas. Daqui a 2 minutos, Marilene Ked responde. Já mandou a sua no 11 9 50 45 18 40. Manda a sua pergunta e a gente já vai ter a resposta aqui, tá bom? Se você ainda não mandou a sua pergunta, mande no 11 9 50 45 18 40, porque a gente vai ter as respostas aqui com a Marilene nos ajudando, né? Posso colocar na tela? Deixa eu ver se já temos perguntas. Então vamos para a primeira aqui no vídeo wall, a gente vai conferir. Há mais de 20 anos perdi minha mãe, mas meu pai sempre a menciona. Mesmo que ele lembre dela de uma forma positiva, fico preocupado, pensando que ele deixou de viver a vida dele e que já poderia ter aceitado que ela não está mais com a gente. Em que momento o luto passa a ser excessivo? Olha, Cláudia, nesse caso ela não fala de sintomas físicos mais acentuados, sintomas emocionais mais acentuados. Ela fala que ele lembra dela de uma forma positiva. Então isso não é totalmente negativo, não prejudicial à saúde mental dele. E ele não quis retomar a vida, não quis ter uma outra vida com outra pessoa. Mas não vejo nada de muito preocupante aí, viu? Agora, se tiver alguns sintomas físicos, emocionais acentuados, aí sim ela tem que ficar preocupada. Perfeito, gostei da colocação e eu acho até que a gente precisa também repensar um pouquinho nessa questão, né? Não é que a pessoa deixou de viver porque ela decidiu não ter um companheiro ou uma companheira. Tem muitas mulheres que decidiram não ter um casamento, tem muitos homens que decidiram não ter um casamento. Não é por isso que eles não estão vivendo. Aliás, a Bíblia até fala sobre isso, né? A gente precisa repensar aí. Pode ser opção do seu pai. De repente ele está bem com você, está tocando a vida dele. Eu acho que o preocupante é se ele tivesse abandonado a vida, né? Desistido de viver. Mas só pelo fato de ter alguém, acho que não é realmente um problema. Isso. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos para a tela. Perdi um parente recentemente. A nossa última interação foi uma briga. Se fosse hoje, teria feito tudo de maneira diferente, mas infelizmente não dá. Como lidar com o sentimento de culpa? São casos mais sérios aí. Aí ela vai ter que procurar ressignificar toda essa situação, né? Eu sugiro, inclusive, que ela busque ajuda especializada, porque a culpa, ela pode ir aumentando, pode se tornar até outras doenças físicas, emocionais, porque o último encontro foi uma briga. Então, ela precisa entender até que ponto ela teve culpa dessa briga, até que ponto como ela pode resolver isso, ressignificar isso. Perfeito. E não esqueça do que a Marilene falou agora no final. De repente, já procurar uma ajuda especializada para isso não virar um problema, uma doença, né? Um sintoma físico. Vamos lá. Próxima pergunta. Recentemente, meu sobrinho de 5 anos descobriu que o ator que interpreta o Chaves havia morrido. Eu não sabia exatamente o que dizer para ele. Como falar com uma criança sobre a morte? É importante não ilustrar muito a morte para a criança, né? Tem que ficar criando muita história. Tem que explicar o ciclo da vida, né? Com 5 anos, ele já
tem condição de entender um pouco. Então, explicar dentro do conhecimento dele, com sentimento, com emoção, mostrando uma empatia, para ele aprender a ter essa empatia, mas explicando que a vida tem esse ciclo. Perfeito, me lembrei do filme do Rei Leão, né, que mostra um pouco esse ciclo da vida. Esses filmes, eles trazem bastante desse conteúdo. Alguns filmes são interessantes para assistir com a criança, né, para elas entenderem. Isso. E eu gostei da frase que você usou, ciclo da vida, porque é isso mesmo, né? Um vem, outro vai, um vem, outro vai e faz parte. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Enquanto a maioria das pessoas passa pelo luto de maneira visível, meu irmão está sempre calado. Segue sua rotina normalmente, o que chega a ser estranho. Isso é um sinal de que ele não se importa de verdade? Não, não é um sinal, não. Ele pode, inclusive, estar com quadro de depressão. Tem pessoas com depressão que continuam indo para o trabalho, até dão risada, mas estão num quadro de depressão. É importante que seu irmão busque ajuda especializada, porque de uma depressão leve ela pode se tornar uma depressão grave, precisa de tratamento no início. Então, converse com seu irmão, fala para ele buscar ajuda especializada, tá sempre calado. Precisa falar, verbalizar a dor. Importante. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Queria te dar um minutinho aí para deixar a sua consideração final. A minha consideração final é que todos nós estamos muito sensíveis, sensibilizados a tantas perdas e vamos parar com a aglomeração, vamos pensar na vida, na nossa vida e na vida de todos. Muita empatia nesse momento. Gratidão, Cláudia. Obrigada, Marilene. E o site é www.marileneked, com H no meio, .com.br, no Instagram, Marilene Ked, tá bom? E aí você já tem um canal para trocar ideias, quem sabe marcar um bate-papo. Até a próxima, obrigada. Cláudia, obrigada, querida. E a gente continua, depois que a gente tem uma aula assim, né, a gente já está mais sábio. E quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente pode e deve ir dividindo, multiplicando o conhecimento. Você sabe que uma das formas da gente absorver o conteúdo que a gente recebe de forma significativa é compartilhando, né? É ensinando. Então faça isso, tá bom? E conte para as pessoas que têm aqui o Vida Melhor na Rede Vida, que tem essa intenção, que tem esse propósito. A gente sempre aprende muito aqui.